colegas. Agora nós vamos adentrar um caso de neurose estudado por Freud na sua clínica após o término da neurose. É um caso conhecido como História de uma Neurose Infantil ou O Homem dos Lobos. Mais famoso por ser o Homem dos Lobos, por se tratar este termo ou esta figura, lobos, de uma fobia infantil que o paciente desenvolvera, mas que vai ser analisada tardiamente, após o seu término. Vejamos, história de uma neurose infantil. Aqui já passamos pela histeria, pela obsessão e pela fobia. E por que aqui não tem um termo desses tipos de neurose? Porque, na verdade, nesse caso específico, nós vamos ter o aparecimento de sintomas que correspondem a essas neuroses: histeria, obsessão e fobia. O que nos dá a entender que não necessariamente essas neuroses elas surgem isoladamente na vida do indivíduo, mas não, em que o indivíduo na estrutura neurótica ele pode ter sintomatologia da mais diversa. Isso é o que nós vamos observar nesse caso específico da história de uma neurose infantil, ou O Homem dos Lobos, que é um caso que vai ser publicado em 1918. Sobre a apresentação do caso clínico, nós vamos ter como paciente o Sergei Pankechev. E vejam, esse é o caso mais longo do Freud, que foi de janeiro de 1910 a junho de 1914. Quem foi o Sergei? O Sergei, com data de nascimento em 1886, vai chegar apenas em 1910 à clínica do Freud, ou seja, com entre 24 e 25 anos, aproximadamente 24 anos, ele vai para a clínica do Freud buscar psicanálise. De uma família aristocrata de São Petersburgo, Sergei nasce em Odessa, na cidade de Odessa, antigamente Rússia, que hoje é Ucrânia. Na sua família, tem a história do seu pai acometido de depressão, a mãe adoecida psiquicamente. O Sergei tinha uma irmã mais velha, 1 ou 2 anos mais velha, uma babá, a Nânia, a governanta inglesa, a Miss Owen, e a criada Grusha. Então, ele vai trazer essas pessoas do seu entorno familiar e com as quais ele cresceu, nessa família aristocrática. Vejam só, o que nós temos? Por que o Sergei ele vai buscar o Freud? A apresentação desse caso clínico vai se basear em alguns fatos e momentos específicos da vida do Sergei. Ele adoeceu seriamente aos 18 anos após uma infecção gonorreica. Veja, uma doença sexualmente transmissível, em que ele haveria, pego essa gonorreia de uma matrona. Ao iniciar o tratamento psicanalítico com Freud, o Sergei se encontrava incapacitado para a vida e dependente de outras pessoas. Quando perguntado sobre a sua infância, que é esse movimento que se faz na psicanálise, como vocês já observaram na clínica, a infância do Sergei foi dominada por grave distúrbio neurótico. Após os 4 anos e até os 10 anos. Então, o Freud ele vai se debruçar sobre o que ele vai chamar de análise de uma neurose infantil 15 anos após o seu fim. Veja,
O Serguei chega à clínica 14 anos depois, com 24, 25 anos, 14, 15 anos após o que? O fim desse distúrbio neurótico que teria sido aos 10 anos de idade. Mas vamos entender que o que vai ser chamado aqui de distúrbio neurótico. O Serguei, quando criança, ele teria uma histeria de angústia, zoofobia, que se transformou em neurose obsessiva de conteúdo religioso, que se prolongou até os 10 anos de idade. Uma zoofobia, ou seja, uma neurose, uma histeria de angústia, que o Freud chamava, ou a fobia, e uma obsessão, são identificadas previamente pelo Serguei. Mas que fobia era essa? Vamos falar dos seus sonhos com lobos, ou do seu sonho mor. Esse sonho que vai ser fundamental dentro do estudo desse caso e que leva o nome, que dá nome ao caso. Colegas, então, o sonho com os lobos, que é o ponto fundamental nesse caso, ele é importante para compreender todo o desencadeamento, segundo Freud, não só dessa angústia da fobia, como também da neurose obsessiva e do adoecimento posterior. Veja, esse menino até os 4 anos, ele sofria de quê? De uma zoofobia, e aí a gente tem zoo de animal, fobia de animal, e esse animal nós temos aí o lobo, que vai ser transformada em uma neurose obsessiva de cunho religioso. Mas como é que vai se dar isso? Afinal, qual o papel do sonho? Sonhei que era de noite e eu estava deitado em minha cama. Eu sabia que era inverno. De repente a janela se abriu sozinha e com enorme susto vi que havia uns lobos sentados na grande nogueira em frente à janela. Eram 6 ou 7. Os lobos eram inteiramente brancos e mais pareciam raposas ou cães pastores, pois suas caudas eram compridas como as das raposas e eles tinham orelhas em pé, como os cães quando prestam atenção em alguma coisa. Com grande medo, obviamente, de ser devorado pelos lobos, gritei e acordei. Então, o Serguei vai trazer esse sonho como sendo um sonho de angústia. E já sabemos o quanto os sonhos de angústia eles são importantes dentro da clínica psicanalítica a partir de um método de interpretação dos sonhos, que é um método de análise desses sonhos, do conteúdo, e do quanto esses sonhos se apresentam como conteúdo deformado de quê? Do desejo inconsciente, do recalcamento. Lembrando que o recalcado, ele retorna por meio de deformações. E algumas dessas deformações são deformações oníricas. Temos os atos falhos, temos os lapsos, temos os sintomas neuróticos e temos o quê? As elaborações oníricas, as elaborações dos sonhos. Então, vejam, alguns elementos aqui são de chamar a atenção. Eu estava deitado na cama, sabia que era inverno. Janela abriu, no susto, o quê? Lobos, numa grande árvore nogueira, olhavam para mim. Esses lobos brancos que pareciam raposas ou cães, com caudas compridas. Prestavam atenção em alguma coisa. Vejam, com medo de ser devorado, ou seja, de ser comido, de ser tragado por esses lobos, gritei e acordei. Nós temos aí um sonho de angústia. Olha só,
O papel do sonho, nesse caso específico. Serguei, ele vai aos 4 anos sonhar com os lobos, vai acordar com medo, ele fala que acorda gritando, e se acalma nos braços da babá, a babá Nânia. E qual era o seu medo? O seu medo de ser devorado. Neste caso, o sonho com os lobos vai despertar a angústia. A angústia que vai se tornar uma fobia de ser o quê? Devorado por lobos. É muito interessante porque se pensarmos nos objetos da fobia, os lobos eles podem oferecer sim um certo perigo. Mas quando Freud entra em contato com o contexto de Sergei, ele não tinha lobos próximo a ele. Onde ele vivia não existia lobos. Entretanto, o Sergei vai trazendo na memória várias situações em que lobos se tornam contos infantis, né? Eles estão presentes em contos infantis e vão ocupar uma posição nesse imaginário infantil muito importante, que é uma posição do quê? De medo. Então, vai se lembrar o quê? De livros infantis que haviam gravuras de lobos. O que vai caracterizar mesmo, colegas, uma fobia. Porque a angústia que o lobo despertava era incompreensível para o risco que ele exercia. Era só uma imagem. Mas que medo é esse? O que o lobo vai representar, colegas, nesse sonho? Lembrando que o quê? Que o elemento da fobia, que é o retorno do recalcado, esse objeto da fobia, vai falar, vai dizer algo desse recalque, do conteúdo que foi recalcado. Então, é nessa senda que o Freud está operando para tentar entender o que é que esses lobos dizem. Quem são esses lobos dentro do sonho? Voltando um pouco à interpretação dos sonhos, o sonho já é tido por Freud como a via real ou a via régia que leva ao conhecimento das atividades inconscientes da mente. E é o ponto de articulação entre o normal e o patológico. É ali, esse ponto, no sonho, onde a gente vai ter a deformação desse conteúdo recalcado. É a via régia para o conhecimento do que? Do conteúdo inconsciente. E os sonhos, sim, eles vão possuir um sentido. Sentidos que podem ser interpretados, isto é, analisados, e são tidos lá na interpretação dos sonhos como realizações de desejos. Mas quais desejos? Um desejo recalcado. O que isso diz sobre o lobo? No final das contas, os sonhos serão, colegas, produções e comunicações da pessoa que sonha. Logo, eles são realização de desejos de forma disfarçada. Por quê? Porque no sonho, como vamos lembrar, incide a censura. Mesmo quando estamos dormindo, nós vamos ter mecanismos de defesa que vão estar operando no sonho e incidindo a censura, isto é, a deformação onírica. Conteúdo inconsciente. Por quê? Porque ele está submetido a distorções, às deformações. Lembrando, os sintomas são deformações. Os atos falhos, os lapsos, são espécies de deformações de quê? Desse conteúdo inconsciente.
porque ele só pode retornar esse recalque, o recalcado, através de quê? De deformações. Então, os sonhos também são deformações. E eles operam como uma espécie de linguagem por meio de substituições. Então, o que é que o lobo substitui? O sonho para o Freud vai ser como uma linguagem de quê? Do inconsciente, que vai realizar o desejo ou os desejos de forma disfarçada, colegas. Logo, o trabalho do sonho, e é importante abrir esse parêntese aqui para nos determos no sonho e no sentido que o Freud vai construir para o sonho do ser gay, não é? Abrimos esse parêntese para a interpretação dos sonhos, em que o trabalho do sonho é onde se tem um conteúdo latente que vai ser submetido à censura. Ou seja, esse conteúdo latente é o conteúdo inconsciente. Submetido à censura, ele se manifesta. Ele se manifesta nesse outro conteúdo, o chamado conteúdo manifesto, que é submetido ao quê? À deformação onírica. Então, nós temos o conteúdo latente que, sob censura, vai se tornar o que? O conteúdo manifesto, aquele que passou por toda a elaboração, o trabalho do sonho. O conteúdo manifesto é o conteúdo deformado, colegas. Ele nunca vai ser o recalque em si, mas o retorno desse recalque através da deformação. Mas, por si só, esse conteúdo não diz nada, a não ser que por meio do relato do sonho, que é o que nos chega na clínica, a partir do qual se é capaz de interpretar o que seria, entre aspas, decifrar esse sonho. E a função de inteligibilidade do sonho, de tornar ele compreensível através da interpretação. Então, esse, colegas, é o trabalho que nós vamos ter do sonho na clínica, e a partir da interpretação dos sonhos de Freud, e que ele vai utilizar o quê? Nesse sonho com os lobos, lá no Homem dos Lobos.